Bom, pessoal, nós vamos ver hoje a cavidade bucal. A cavidade bucal, ela compreende o primeiro segmento do sistema digestório. É onde ocorre a ingestão do alimento, ou seja, a colocação do alimento dentro da boca. Alimento esse que vai ser mastigado e depois deglutido para o canal alimentar. Então nós temos aqui a boca e aqui o canal alimentar. A faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. A boca, ela está localizada na parte média da face, entre o soalho da cavidade nasal e a região supraioide, acima do ocioide. Então está aqui a cavidade bucal. A boca, ela é dividida pelos dentes e pela apófise alveolar, que são os alvéolos, em duas regiões distintas. Nós temos aqui o que está à frente dos dentes, é o chamado vestíbulo da boca. E o que está para trás, aqui da face lingual dos dentes, é a cavidade própria da boca. Então nós temos aqui o vestíbulo. No vestíbulo nós vamos encontrar o fórnice do vestíbulo, que é esta região entre a mucosa alveolar e a gengiva, que é um local importante para as anestesias, porque aqui nessa região é que se faz a punção da agulha. Então, nas anestesias supraperiostais e subperiostais, nós utilizamos como ponto de referência anatômico esta região aqui, que é o fórnice. Nós temos o freio do lábio superior, de grande significado clínico, que é o freio deste lábio aqui, do superior. Esse freio, quando ele é volumoso, quando é um freio hipertrofiado, então vai ocasionar aqui entre os centrais um espaço denominado diastema, que é necessário que se faça aqui a remoção do freio, que se chama frenectomia. Nós temos o freio do lábio inferior, a mucosa alveolar, que é essa região bem vascularizada, ela é bem avermelhada. Vejam que em contraste aqui com a gengiva ela tem uma coloração rósea pálida, enquanto que a mucosa alveolar tem uma coloração mais avermelhada, devido à forte irrigação que existe nessa região. Depois nós temos a junção mucogengival. A junção mucogengival é esta linha onde ocorre a junção da mucosa alveolar com a gengiva. Temos ainda as gengivas, e são 4 tipos de gengivas. Nós temos aqui uma gengiva que está presa ao osso através do periósteo, que é a gengiva inserida. Nós temos aqui uma gengiva que rodeia o dente, ela fica em volta aqui do colo do dente, que é a gengiva marginal ou livre. Por que livre? Porque quando a gente insufla ar, ela vai se abrir. Temos a papila interdental. A papila interdental é uma papila que fica entre os dentes. Ela tem um vértice inferior, uma base superior. Ela tem uma forma triangular. E lá no último dente, o último molar, nós temos a papila retromolar. Sulco gengival. Sulco gengival é um sulco que fica entre o dente
e a gengiva marginal. Se eu introduzir aqui um estilete, esse estilete ele vai penetrar em média de 1 a 1,5 milímetros. Se passar disso, então já tem algum processo patológico nesta região. Vemos aqui o fórnice do vestíbulo, aqui o freio labial superior e aqui a junção muco-gengival da mucosa alveolar com a gengiva. Então o fórnice do vestíbulo é esta área aqui, essa deflexão do lábio com a gengiva. Então é esta região onde está a seta. Eu tenho o fórnice superior e temos aqui embaixo o fórnice inferior. A agulha é introduzida nesta região aqui. Então nós temos aqui o fórnice, que é essa deflexão, local de punção da agulha. Aqui nós temos uma anestesia chamada supraperiostal, que está sendo dada acima do periósteo, que é esta região branca que reveste o osso. E nós também usamos o fórnice para dar as anestesias subperiostais, ou seja, abaixo aqui do periósteo. Aqui a agulha sendo inserida na região do fórnice. Novamente aqui o fórnice do vestíbulo, numa imagem maior. Então essa deflexão aqui do lábio com a gengiva. Nós temos o fórnice superior e aqui embaixo o fórnice inferior. O fórnice novamente. E aqui gengiva inserida. Junção muco-gengival. É essa região entre a mucosa alveolar e a gengiva aderida. Mucosa alveolar, essa região aqui avermelhada, devido à forte irrigação que existe nela. As gengivas, nós temos a gengiva inserida, que está presa, unida ao osso alveolar através do periósteo. Temos a gengiva livre, que margeia aqui o dente, fica em volta da região cervical do dente. A papila interdental, notem aqui, essa papila de forma triangular, de base voltada superiormente e aqui ápice voltado inferiormente nos dentes superiores. Aqui nos inferiores, o vértice está voltado para cima e a base para baixo. E nós temos a papila retromolar. Atrás dos últimos molares, nós temos então a papila retromolar. Esta figura está mostrando o chamado sulco gengival. É uma fenda ou um espaço em torno do dente, limitado de um lado pela superfície dentária e do outro pelo epitélio que reveste a margem livre da gengiva. Está aqui, ó, a margem livre da gengiva e aqui a superfície dentária. Então, esse espaço aqui é o sulco gengival. No caso, um sulco gengival normal. Aqui nós temos um sulco gengival doente. Nós temos então uma bolsa periodontal. Vejam que a bolsa periodontal é um aumento da gengiva no sentido oclusal, de cima para baixo, e a migração da aderência epitelial. Então vai formando aqui um sulco, e isso se deve às bactérias que se localizam nesta área, que é a placa bacteriana. Então a bolsa periodontal é um espaço profundo, anormal, que se forma entre a gengiva e o dente, que é provocada por bactérias, que nós chamamos de placa bacteriana.
Isto por falta de escovação. A cavidade bucal, ela tem os seus limites: anterior, posterior, superior, inferior e limite lateral. O limite anterior são os lábios, superior e inferior. Então aqui está o lábio superior, lábio inferior. O limite posterior é o istmo da garganta. Istmo significa abertura. Então nós temos aqui no fundo, posteriormente, uma abertura que comunica a cavidade bucal, ou a cavidade própria da boca, com a faringe. Nós chamamos isso aqui de orofaringe. O limite superior é dado pelo palato duro e aqui atrás pelo palato mole. O limite inferior é o soalho da boca, que é uma região bem delicada. E lateralmente, a boca é limitada pelas bochechas, uma de cada lado. Vejamos então o limite anterior da cavidade bucal. Então, o limite anterior da cavidade bucal são os lábios. Então, aqui estão os lábios. Lábio é toda essa região aqui. Lábio superior e aqui o lábio inferior. Isto aqui é chamado de zona vermelha dos lábios. Os lábios têm de fora para dentro 5 camadas. Nós temos aqui a camada mais externa, que é a pele, que é a camada cutânea, rica em glândulas sebáceas e sudoríparas. Logo abaixo da pele, nós temos aqui a tela subcutânea, depois a camada muscular, o músculo orbicular da boca. Depois nós temos aqui a camada submucosa, com glândulas salivares e vasos sanguíneos. E por último, a camada de mucosa. Então nós temos aqui algumas estruturas anatômicas importantes em volta dos lábios. Então nós temos aqui um sulco que parte aqui da asa do nariz em direção aqui à comissura labial, o canto da boca, que é o sulco nasolabial. Nós temos aqui o outro sulco que parte da comissura em direção ao bordo inferior da mandíbula, que é o sulco lábio marginal. Então, ele começa aqui na comissura e termina aqui na margem inferior da mandíbula. Temos aqui um outro sulco, que é o sulco lábio mentual, que vai separar o lábio inferior do mento. Temos aqui o filtro, que é um sulco que fica entre o tubérculo do lábio superior e aqui a região do septo nasal. E aqui, olha, nós temos a chamada rima da boca. A rima da boca é esta linha de união do lábio superior com o lábio inferior. Ela só vai existir quando os lábios estão juntos. Se a pessoa abre a boca, então deixa de existir a rima bucal. Esses sulcos, nasolabial, lábio marginal, o sulco nasolabial e o sulco lábio marginal e o lábio mentual, eles, com o tempo, eles se acentuam, ficando marcas mais profundas na face da pessoa. Veja aqui esse senhor que apresenta o sulco nasolabial bem profundo, o sulco lábio marginal também, e aqui o sulco lábio mentual, que separa o lábio inferior do mento, bem profundo. Os lábios têm uma importância muito grande no equilíbrio
vestíbulo lingual. Então, os lábios e a língua. Então, os dentes anteriores, eles se posicionam numa posição anatômica correta quando existe uma pressão normal do lábio e uma pressão normal da língua. Então, não pode nem existir uma pressão anormal dos lábios, nem uma anormal da língua. Então, tem que estar aqui em equilíbrio os dentes. Então, eles têm que estar em equilíbrio. Veja que esta força aqui tem que ser igual a esta aqui, para que ocorra um equilíbrio entre os dentes. Quando o indivíduo apresenta uma língua muito grande, larga, comprida, que é uma língua chamada de macroglossia, o que vai acontecer? Vai existir uma pressão maior aqui na face lingual dos dentes. Os lábios, por sua vez, nessa situação, eles são hipotônicos. Eles não têm tanta força para segurar essa língua. Então, o que acontece? Os dentes vestibularizam, formando aqui o que nós chamamos de overjet, que são os dentes bem protruídos, vestibularizados. Então, nós temos aqui a sobressalência ou overjet, quando o indivíduo tem uma língua muito grande. Nesses casos, é necessário fazer uma cirurgia na língua, chamada de glossotomia. Limite posterior. Então, aqui é um local onde vai ser mostrada aqui a boca. Nós estamos vendo aqui o limite posterior, a úvula, aqui os pilares palatofaríngeo, palato grosso, e aqui a tonsila palatina. O limite posterior da cavidade bucal é uma abertura que põe em comunicação a cavidade da boca com a parte oral da faringe. Então nós temos aqui a chamada orofaringe. Então a faringe é o segundo segmento do sistema digestório. Então, quando o alimento é deglutido, ele passa pela orofaringe, passa pelo istmo da garganta, chegando aqui na faringe. É formada superiormente pelo palato, o palato mole, e pela raiz da língua inferiormente. E lateralmente, pelos arcos, aqui estão os arcos palato-glosso e palatofaríngeo, que aloja, que abriga aqui essa tonsila, que é a tonsila palatina. Veja aqui o arco palato-glosso e aqui o palatofaríngeo, e entre eles a tonsila palatina. Então nós temos aqui o istmo da garganta, que é essa abertura, aqui a úvula, o arco palatofaríngeo, aqui o arco palato grosso e entre eles a tonsila palatina. Na remoção desta tonsila, nós vamos ter aqui uma depressão, uma fossa chamada fossa tonsilar, formada pelo arco palato-grosso e palatofaríngeo. Aqui o istmo da garganta, úvula, aqui a tonsila palatina, o arco palatofaríngeo e aqui o arco palato-grosso. Nesta região, nós temos aqui superiormente a faringe, a tonsila faríngica. Aqui na porção média, nós temos a tonsila palatina e inferiormente, na raiz da língua, as tonsilas linguais. Então, a tonsila faríngica, a palatina e a lingual formam o chamado
anel linfático de Walder, que é uma proteção dessa região. Veja aqui as tonsilas palatinas inflamadas com pequenas bolinhas de pus. O limite superior da cavidade bucal é dado pelo palato duro, cujo esqueleto é o palato ósseo, formado pelas maxilas e pelos ossos palatinos. Nós temos aqui os processos palatinos das maxilas e aqui as lâminas horizontais dos ossos palatinos. Esta seta está mostrando todo o conjunto. Esse aqui, os processos palatinos da maxila. O palato mole, que é este aqui, ou véu palatino, ele é constituído de tecido fibroso e músculos. Nós temos então, aqui no palato duro, a rafe mediana, que é uma rafe que corresponde à junção, ao vestígio de união embrionária ou embriológica das maxilas. Temos aqui a papila incisiva, está aqui a papila incisiva, que fica sobre o forame incisivo, que é por onde emerge o nervo nasopalatino. Nós temos aqui as pregas palatinas transversas, são essas pregas que ficam de cada lado aqui da rafe palatina ou da rafe mediana. Essas pregas transversas ou rugas palatinas ajudam a prender o alimento contra a língua durante a mastigação. E também ela serve para identificação de cadáveres na odontologia forense, como se fosse uma impressão digital. Então nós temos aqui o limite superior, que é o palato. Veja aqui o palato, mostrando aqui as glândulas palatinas. Aqui, no limite superior da boca, nós temos o palato ósseo e algumas estruturas importantes deste palato. Então aqui nós temos essa seta mostrando todo o palato ósseo, formado pelas maxilas e pelas lâminas horizontais dos ossos palatinos. Aqui nós temos os processos palatinos da maxila. Aqui na frente, o forame incisivo, por onde emerge o nervo nasopalatino. Aqui, o forame palatino maior, por onde emerge o nervo palatino maior. Aqui o sulco palatino, por onde transitam o palatino maior e o nervo nasopalatino. E também a artéria palatina maior. Aqui, essa seta está mostrando a lâmina horizontal do osso palatino. Esta aqui, os processos palatinos da maxila. Aqui nós temos a sutura palatina mediana. Aqui a sutura palatina transversa, que é formada pela junção das maxilas com os ossos palatinos. Aqui nós temos os pequenos forames dos nervos palatinos menores. Aqui está mostrando algumas espículas ósseas que existem nesta região. E aqui nós temos uma sutura, que é a sutura incisiva, que se forma durante a fase de formação deste osso. E depois essa sutura desaparece com o passar do tempo. Aqui o limite inferior da cavidade bucal, nós temos então o soalho da boca. Nós temos aqui a prega frangeada, que recobre a veia lingual. Temos aqui a prega sublingual, que reveste aqui o ducto submandibular. Temos aqui o freio da língua,
De cada lado do freio da língua, nós temos a carúncula sublingual, por onde escoa a saliva proveniente do ducto submandibular e sublingual. Temos aqui o freio labial inferior, que não pertence ao soalho. Aqui a glândula sublingual, que é a menor das glândulas menores. O músculo geniogrosso. Aqui o músculo longitudinal e a glândula lingual anterior. Mas o soalho da boca corresponde a esta região aqui, essa parte inferior, cujos elementos anatômicos principais são a prega franjada, aqui a prega sublingual, freio lingual, carúncula sublingual e glândula sublingual. Veja aqui a prega franjada, o freio lingual, aqui a carúncula sublingual, em número de 2, e aqui a prega sublingual, que aloja o ducto submandibular da glândula submandibular. O limite lateral da boca é a bochecha, em número de 2. E na bochecha nós vamos encontrar aqui algumas estruturas anatômicas importantes, como por exemplo aqui a glândula parótida, aqui o ducto parotídeo, aqui a glândula parótida acessória, o masseter, aqui o tecido adiposo geniano, aqui o músculo bucinador, que fazem parte então da bochecha. Olhando internamente, nós temos aqui o limite posterior da bochecha, que é formada pelo tendão de inserção aqui do músculo temporal e pela prega ptérigo-mandibular, que é uma prega que ela tem origem lá no processo pterigóide do esfenoide e se insere aqui inferiormente na mandíbula. O tendão de inserção do temporal mais esta prega vão formar aqui um sulco importante, ponto de reparo para as anestesias mandibulares. Então nós temos aqui a inserção do músculo temporal, aqui a prega ptérigo-mandibular e aqui o sulco, o local de punção, de introdução da agulha na anestesia mandibular. Ainda na face interna da bochecha, na altura lá do segundo molar superior, nós temos uma pequena papila. Esta papila é o local da onde sai a saliva proveniente da glândula parótida. Então nós temos aqui a papila parotídea. Veja aqui a papila parotídea, que é por onde sai a saliva proveniente da parótida. Da mesma forma que nos lábios nós temos o equilíbrio vestíbulo-lingual dos dentes anteriores, a bochecha promove um equilíbrio vestíbulo-lingual para os dentes posteriores. Então, a força da bochecha tem que ser igual à força da língua, para que os dentes posteriores fiquem em equilíbrio. E com isso nós encerramos essa aula teórica da cavidade bucal.